paz de Jesus e amor de Maria esteja em cada um de vocês. Hoje, 12 de maio, quinta-feira, quarta semana da Páscoa. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Queridos irmãos, curta, comente, compartilhe, ative o sininho e junto aqui com o canal da Casa de Missão, seja um grande evangelizador, ajudando esta obra para alcançar mais corações através deste canal. Queridos irmãos, o evangelho desta quinta-feira está lá em João, capítulo 13, dos versículos 16 ao 20. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes sob a condição de as praticardes. Não digo isso de vós todos, conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra esta palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais e reconheçais que sou eu. Em verdade, vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, este evangelho nos ensina tantas coisas, mas vamos recapitular, vamos entrar dentro do evangelho na circunstância dele. A gente meditou este evangelho há pouco tempo. Este evangelho é Jesus com seus discípulos lá na instituição da Eucaristia, nos lava-pés, onde Jesus demonstra a sua humildade, para que nós reconhecemos Jesus na condição mais humilde do nosso Deus, que se rebaixou a ponto de nos mostrar a humildade, o caminho para chegar ao céu. Mas recapitulando então, irmãos, naquele tempo a gente meditava ainda Jesus que ia passar pela cruz, Jesus que iria passar ainda dando a sua vida para nos resgatar e nos reconciliar com o Pai. Mas agora vamos meditar com o Cristo ressuscitado, o Cristo que já venceu a morte, venceu o pecado, nos deu a vida. Mas por que então Jesus, a igreja, quer nos mostrar de novo este evangelho? Para que, queridos irmãos, eu e você compreenda o caminho para chegar ao céu, o caminho para ser feliz. A condição de servo é acolher todos, irmãos. É ser feliz com o próximo, é ser feliz com a conquista do próximo. Porque Jesus vai dizer, em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Queridos irmãos, aí você não é maior daquele que nos enviou. Nós não somos maiores do que a igreja, que quando nos pede algo para fazer, temos que fazer. Temos Jesus, então, como ponto alto da nossa vida, a igreja que nos conduz aqui na terra. Então, quando eu e você somos enviados, irmão, nós não somos maiores daquele que nos enviou. Aí Jesus vai dizer, se compreender dessas coisas, sereis felizes sob a condição de as praticardes. Sereis felizes. Sabe quando eu e você, irmãos, sabemos da nossa condição, quando a gente compreende o que é servir e não ser servido, quando a gente se coloca como Jesus se colocou, amando os pobres, amando os pecadores, amando os mais excluídos da sociedade. Quando eu e você, irmãos, compreender o que Jesus quer dizer, de que quando eu vejo o meu irmão conquistar algo que é o meu sonho, mas eu vejo ele conquistar primeiro, eu me alegro com a conquista dele. Quando eu consigo enxergar naquele irmão que ele necessita, daquele irmão que às vezes está passando por uma dificuldade e ali eu também me junto com ele na dor dele. Queridos irmãos, um servo não é maior do que aquele que o enviou. Por isso que Jesus então faz toda esta humilde e maravilhosa cena que todos os olhos dos discípulos contemplaram, ele lavando os pés daqueles homens. Condição de praticar, irmão. Porque Jesus vai dizer sobre a condição de as praticar, ou seja, é aquilo que a gente meditava ontem. O que vai nos julgar é se eu praticar ou não.
Não que Jesus nos aponta o dedo e quer nos condenar, não, as nossas atitudes. Elimine, irmãos, o desejo da soberba, porque vamos compreender aqui. Não digo isso de vós todos, conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra essa palavra da Escritura. Aquele que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Queridos irmãos, então elimine o desejo da soberba, do orgulho. Aqui nós sabemos, Judas comia com o pão com Jesus, comia do mesmo pão. Só que Judas ele deixou então que o sentimento da soberba, o sentimento de se achar superior, pudesse de alguma forma contaminar aquele coração. Um Judas que não quis este Deus que se entregasse na cruz, que amava os pobres, que comia com os pecadores. Judas talvez não compreendeu aquilo no seu coração e ele deixou então que esse sentimento pudesse ensoberber o seu coração, a sua vida. Queridos irmãos, a gente precisa entender que nesse tempo novo, nesse tempo da ressurreição, não quer dizer que as penitências, a conversão diária precisa continuar. Sim, elas precisam continuar todos os dias. Então eu preciso eliminar todos os sentimentos dentro de mim. Porque Judas, o que levou ele então a fazer tudo aquilo? Porque ele não compreendeu que o servo não é maior do que o seu Senhor. Queridos irmãos, quando então eu elimino essa soberba dentro do meu coração, eu deixo que Jesus me conduza como bom pastor, que a gente vem meditando esses últimos dias. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, criais e reconheçais que sou eu. Tudo aquilo que Jesus anuncia, tudo que ele fala se cumpre. Então, que eu e você, irmãos, possa abrir o nosso coração e entender que eu posso estar na mesa com Jesus, mas eu preciso eliminar as coisas terrenas da minha vida, tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que eu sou apegado, e não deixar que, de alguma forma, o inimigo alimente isso dentro de mim. Saber que eu preciso reconhecer o meu lugar em minha casa, reconhecer o meu lugar no meu trabalho, reconhecer o meu lugar dentro da igreja, saber que eu, padre, enfim, sacerdote, ninguém é maior que o Senhor. Porque a gente sabe que é Jesus que nos conduz, é Jesus que vai nos levar então a uma vida plena, uma vida da graça, uma vida de santidade, uma vida repleta do Espírito Santo. Porque, queridos irmãos, reconheçais que sou eu que faço, sou eu que mando, e eu preciso entender que é Jesus, é essa voz que faz todos os dias na minha vida as coisas acontecer. Porque eu preciso me colocar no meu lugar de filho, no meu lugar de marido, no meu lugar de mulher, de esposa, no meu lugar de funcionário, no meu lugar de patrão. Entender que todos nós temos uma função e que precisamos fazer. E sempre pedindo a graça para que Deus nos conceda a humildade, nos conceda, sabe, um coração que exala, que quer respirar as coisas do alto. Então, nesse mistério agora da ressurreição de Jesus, da Páscoa, ver esse tempo novo, precisamos se colocar então aqui, diante deste Evangelho, com os olhos atentos e saber que esse sentimento então, aquilo que contaminou Judas pode estar rodeando a minha volta. E aí eu posso fazer uma reflexão aonde então está faltando a humildade, aonde eu não estou reconhecendo ainda a voz do bom pastor na minha vida, que me pede a conversão, que me pede mais humildade nisso ou naquilo. Façamos essa reflexão, irmãos. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E mais uma vez Jesus vem bater na tecla. Aquele que me recebe, recebe o evangelho, recebe minha palavra, recebe aquele que criou todas as coisas, aquele que deu o sopro da vida. Aquele que recebe Jesus, ele é feliz, porque mais uma vez, vamos ler aqui. Conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra essa palavra da Escritura. Aí Jesus vai dizer, sereis felizes sob a condição de as praticar, sereis felizes. Quando eu e você reconhecer, irmãos, que quando eu me faço então servo, aquele que serve o tempo todo, em todas as circunstâncias, eu vou ser feliz, porque já não vai ter mais esse sentimento de soberba, de orgulho, o sentimento de me achar superior às pessoas, não. Um coração vai vir então um coração grato, um coração humilde, um coração que sabe o meu lugar, que sabe
que Jesus está liderando em minha vida e em minha casa. Queridos irmãos, reconheçamos e sejamos servos uns dos outros, para que assim se cumpra todos os dias a vontade de Deus em nossa vida. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.